Hoje nós vamos falar sobre, vamos dar continuidade à nossa aula de o assunto propriedades físicas do solo da disciplina Agricultura 1. Lembrando que essa parte inicial da disciplina, ela se refere ao estudos gerais da agricultura. E nós teremos uma segunda parte que nós vamos estudar propriamente as culturas olerícolas, né? Vamos estudar, entrar na parte do estudo do manejo das culturas propriamente dito. Esse assunto ele foi iniciado numa aula anterior, nós já começamos a falar sobre as propriedades físicas do solo e nós abordamos o tema, o assunto textura do solo, né? Hoje nós vamos adiantar em relação a esse assunto e vamos dando continuidade a essa parte das características físicas do solo, né? Lembrando que isso se refere à parte física. Existem também as características químicas do solo, que nós vamos também abordar mais adiante, né? Uma segunda característica que nós vamos abordar é acerca da porosidade do solo. A porosidade do solo se refere a quê? Se refere aos poros do solo, né? Poros. O que é que nós entendemos como sendo poros, né? Então, podemos fazer uma comparação com a pele, né? A pele humana, a nossa pele, né? Sempre a gente está ouvindo falar que nós temos poros na pele e que precisamos fazer a limpeza dos poros, né? Então, os poros são buracos na pele, são espaços, são aberturas na pele. E por esses poros da pele existem trocas gasosas, sai o suor, secreções, né? Então, são espaços onde ocorre percorrem substâncias do nosso organismo. Nós podemos fazer uma comparação com o solo. Então, no solo existem poros, esses poros são espaços vazios. E nesses espaços vazios do solo fica guardado o ar e a água. Nós vimos anteriormente, na parte no estudo da textura do solo, nós estudamos algumas partículas do solo, partículas que compõem a parte física do solo, né? A parte mineral, né, do solo. Vimos a areia, vimos o silt e vimos a argila. Então, nós estudamos rapidamente que o solo, que a parte da textura do solo, ela se refere à presença desses três grupos de partículas, né? Por que grupos de partículas? Porque a areia tem diferentes tamanhos, né? Tem areia grossa, areia fina, né? Então, partículas de areia maiores, partículas de areia menores. O silt já é uma partícula intermediária, é menor que a areia. E a argila é uma partícula bem pequena. E também existem vários tipos de argila. Nós não vamos entrar nessa parte, porque aí já é um estudo da química do solo, que não é um estudo desse curso, né? Mas o solo tem partículas diferentes, é composto por essa variedade de partículas, que tem tamanhos diferentes, mas não somente o tamanho diferente, mas a sua própria a composição química dessas partículas são diferentes, a atividade que elas exercem no solo são muito diferentes. O solo precisa de todas elas. O solo precisa da areia, precisa do silt e precisa da argila, né? Então, o solo tem que ter uma composição equilibrada entre esses três grupos de partículas. A porosidade, os poros, melhor dizendo, é justamente o espaço que fica entre essas partículas. Então, o solo não é um bloco sólido e totalmente preenchido, né? Se fosse assim, seria um ambiente morto, né? Então, o solo, a função dele para a humanidade, né, é sustentar as plantas, né? É sustentar a vida vegetal, né? A vida vegetal, os vegetais superiores, né? Então,
a principal função do solo para a manutenção da humanidade, né, é sustentar a vida vegetal e também animal, né? Então, existe também todo um complexo de vida animal no solo, formado por vários seres de vários grupos, né? Micro-organismos, vermes, insetos, aracnídeos, né? Então, a gama de vida, tanto animal como vegetal, também fungos, né? Toda uma população diversificada de fungos que tem uma importância enorme no solo, né? É associado com as raízes das plantas, associado com os animais, os seres que vivem no solo, né? Então eles formam um sistema de vida ali dentro do solo, né? Então o solo é um ambiente vivo, é um ambiente que tem muita vida, e essa vida no solo é que permite que nós, humanos, possamos utilizá-lo para a produção de alimentos e outros materiais importantes para a nossa existência, como a produção, por exemplo, de cana-de-açúcar, né? Que produz o álcool, o álcool gera energia, a produção de algodão, né? Para a fabricação de fibras, para fins diversos, né? E, enfim, a produção de madeira, né? Para a construção, para a queima, para, enfim, várias utilidades, né? Então, essa vida no solo, ela não existiria se não fosse os poros, aonde fica armazenado o ar e a água. Esse ar necessário para a respiração dos seres que vivem no solo, tanto os seres animais como os seres vegetais. Então, as raízes das plantas, elas respiram, então precisam de ar no solo, né? Então, o solo não pode ficar sem ar, o que é necessário para a respiração das plantas e para a respiração dos animais que vivem no solo, né? E a água também é fundamental para a vida, né? Então a gente nós já ouvimos isso diversas vezes, né? Ao longo de todo o nosso estudo, a necessidade de água, né? Para a existência da vida, né? Então o nosso corpo ele é constituído em sua maior parte por água, né? Isso nós temos esse conhecimento. Vamos prosseguir no estudo dos poros. Os poros, nós podemos classificar, os poros do solo, nós podemos nos classificar em dois grupos. Os macroporos, que são poros grandes, né? E é um grupo, né? Outro grupo são os microporos, vamos ver adiante. Então, os macroporos são poros grandes, né? Esses poros grandes, eles acontecem mais em solos arenosos, né? Então, solos arenosos, ele tem maior quantidade de macroporos. Então, a figura aí mostra, não está muito visível essa figura, mas mostra justamente isso aqui, né? O solo arenoso, pelo próprio nome já nos diz solo arenoso, ele é constituído em sua maior parte por areia, por partículas de areia. Como as partículas de areia elas são maiores, né? Nós já vimos isso anteriormente, né? Elas são maiores, então elas também deixam espaços maiores entre elas, né? Então esses espaços maiores são justamente os macroporos, né? Nós vamos ver adiante a função dos macroporos, ver o quanto eles são importantes. O outro grupo de poros são os microporos, são os poros pequenos, né? Os microporos, eles estão mais presentes nos solos argilosos, né? Então, os solos argilosos são solos que têm maior quantidade de argila. E é bom salientar isso, que o solo argiloso, ele tem maior quantidade de argila, ou maior teor de argila. Não quer dizer que ele só tenha argila, né? Então, no solo argiloso, ele tem maior teor de argila, mas ele também possui areia e também possui silt. Então, por possuir
maior quantidade de argila, e a argila, elas são constituídas por partículas muito pequenas. Então, argilas são partículas muito menores do que a areia, do que as partículas de areia. E essas partículas, por serem muito pequenas, elas deixam espaços muito pequenos entre si. E esses pequeninos espaços é que constituem os microporos, né? Nós não podemos pensar os microporos apenas como uns buracos na Terra. Não, eles formam, na verdade, formam túneis, né? Eles se interligam formando túneis por entre a Terra, né? Dentro do solo. Formam túneis dentro do solo. Continuando aqui, né? Bem, então essa figura ela é bem interessante, né? Ela mostra aqui os três constituintes do solo, né? Três constituintes do solo. A figura mostra as partículas do solo, né? Então aqui nós estamos vendo as partículas aqui em marrom. Em redor dessas partículas do solo existe uma camada azul que é a água. Então essa parte azul aqui é a água do solo, né? Ou melhor dizendo, mais tecnicamente se falando, é a solução do solo. Por que solução do solo? Porque essa água no solo, ela não está pura. Ela não é água pura. A água pura seria a água destilada, né? Ela está, nessa água, estão dissolvidas diversas substâncias, que inclusive são substâncias que são nutritivas para as plantas. Isso é importante entender isso aí, né? A planta, ela se alimenta de minerais, né? Do solo, né? Retira o alimento do solo, que são os minerais, nós vamos ver mais adiante esses nutrientes minerais, através da solução do solo. Então, quando ela absorve essa água do solo, através de suas raízes, ela vai também, junto com a água, vem os nutrientes que ela necessita do solo. E esses nutrientes, por sua vez, a água retira, em boa parte, né? Retira das partículas. Então, esse contato da água com as partículas ocorre aí uma troca de nutrientes, né? Como é que eu posso dizer? De materiais, né? Elementos químicos, né? Então, as partículas do solo, elas possuem os elementos químicos, que são os macro e os micronutrientes, né, para as plantas. E em contato com a água, esses elementos químicos que estão nas partículas, ou na matéria orgânica também, nós vamos falar de matéria orgânica, esses elementos químicos, que são nutrientes, vão sendo, aos poucos, sendo dissolvidos na água do solo, né? Então, é um processo lento, né, de dissolução desses elementos químicos que vão passando das partículas para a água. E entre as partículas, a partícula que tem maior quantidade de elementos químicos, ou quase a totalidade, são as argilas. Então, a importância das argilas no solo, entre vários aspectos, uma das importâncias é justamente porque as argilas detêm uma boa parte da riqueza nutritiva do solo para as plantas, estão nas argilas. As areias, muito pouco ou quase nada. O silt também um pouco, mas a maior parte o que determina a fertilidade do solo são as argilas e também a matéria orgânica, né? Então, voltando aqui, na figura tem uma partícula mineral. Essa partícula, na verdade, ela é um agregado, né? Ela é um agregado. Ela é composta pela areia, pelo silt e pela argila.
Os três grupos estão aí agregados. A argila, a gente sabe que ela é grudenta, né? Então, a argila tem essa capacidade de grudar as outras partículas. A areia não é, a areia é solta. Então, você pode pegar a areia, ela é solta, ela não gruda consigo mesma, né? Mas ali no solo tem argila e tem o silt. O silt também tem uma certa capacidade de ligação, né? Mas a grande capacidade de ligação está na argila. Então a argila tem essa capacidade de juntar as outras partículas em torno dela. Ela é um agente ligante ali. Então essa partícula que nós estamos vendo na figura, na verdade, essa partícula, ela na verdade é composta por areia, silt e argila. Então formam o que nós chamamos de agregados do solo. Esses agregados, eles podem também permitir a circulação de água por dentro dele, né? Então isso aqui não é uma partícula totalmente sólida e impenetrável não, ela tem também passagens internas que ela tem a capacidade de absorver a água, né? Então a água a água fica grudada também nessa partícula, né? E aqui nesse espaço maior entre as partículas nós temos aqui o ar. Então, né? Então nós temos aqui a parte mineral, nós temos a água e nós temos o ar. Lembrando que nessa partícula também pode ter matéria orgânica, certo? Mas vamos falar de matéria orgânica mais à frente. Então, isso aqui que constitui o solo, né? A parte mineral, a parte líquida e a parte gasosa. Então, a planta precisa desse conjunto de coisas aqui. Se essas partículas forem muito pequenas, né? O solo tiver muita argila, muito mais argila, esses espaços vão ser menores e vou ter mais o quê? O solo vai ter mais microporos. Então, essa quantidade de ar vai reduzir. Se tiver mais areia, né, essas partículas serão maiores e eu vou ter espaços também maiores e vou ter macroporos, né? Então, vou ter mais ar. Isso aí é importante a gente observar. Vamos prosseguir aqui. Essa outra imagem, ela é muito interessante, porque mostra aqui justamente a interação da raiz da planta, né? Então aqui nós temos a raiz da planta com esses componentes do solo. Então tenho aqui as partículas minerais, eu tenho aqui azul a água e eu tenho aqui o ar. Então isso aqui é a raiz da planta, na verdade isso aqui é um pelo radicular, né? Então quando nós arrancamos uma planta do solo, nós vemos a parte mais resistente da raiz, a parte mais grossa da raiz. Não é aquela parte que absorve os nutrientes do solo ainda. O que absorve os nutrientes são os pelos radiculares, que são raízes muito finas, são extensões da raiz muito finas. E esses pelos eles se rompem. Quando nós arrancamos a planta, eles são muito frágeis, muito finos, como um fio de cabelo, e a maior parte, eles se rompem no solo, né? Então, nós não vemos dessa forma, né? Nós temos que lavar o solo, teríamos que lavar, cavar em redor da planta, retirar com o torrão, lavar aquela terra com cuidado, e aí nós veríamos toda a cabeleira de pelos radiculares que a raiz forma, né? E vai, através desses pelos radiculares, eles vão crescendo, esses pelos vão crescendo justamente por dentro dos poros. Então, outra função dos poros é essa: permitir, facilitar o crescimento das raízes. No solo argiloso, como os poros são muito pequenos, ele dificulta o crescimento das raízes. No solo arenoso, os poros são grandes, eles facilitam o crescimento das raízes, né?
Então, tem essa característica também importante a observar. E aqui, voltando para a figura, eu tenho justamente esse pelo radicular crescendo aqui, passando aqui por entre as partículas, ou seja, passando pelos poros. E nisso, esse pelo radicular absorve aqui a água. Ela tem contato com a água, também tem contato com o ar do solo, né? E absorvendo essa água, a planta vai, junto com a água, vem os nutrientes, minerais que ela precisa para se alimentar. Então, lembrando que no solo, a água do solo, na verdade, ela é chamada de solução do solo, porque na água estão dissolvidos os nutrientes, minerais que a planta necessita. Então, mais vamos salientar aqui, né? Os macroporos e os microporos, né? Qual a função principal dos macroporos? Permitir a circulação do ar. Então, como são poros maiores, ele permite a circulação do ar. Facilita a infiltração da água e facilita a penetração das raízes das plantas, né? Então, os macroporos são muito importantes. E os microporos, eles também têm uma função. Ao contrário do anterior, do macroporo, o microporo retém a água no solo. Então, o solo, ele não tem somente macroporos, nem tem somente microporos. Ele tem os dois tipos. O solo arenoso, quanto mais arenoso for o solo, mais macroporos e menos microporos. E com o solo argiloso é o inverso. O solo argiloso, quanto mais argiloso for o solo, menos macroporos e mais microporos, né? Então, mas qual é o solo ideal, então? O arenoso ou o argiloso? É o que tem muita areia ou que tem muita argila? Na verdade, o solo depende muito das circunstâncias, depende muito da cultura. Tem culturas que são mais adaptadas ao solo arenoso e tem culturas que são mais adaptadas ao solo argiloso. O ideal, nós poderíamos dizer assim, grosseiramente falando, seria o solo com a textura intermediária, né? Ou textura média, ou textura franca, ou solo areno-argiloso, né? São vários nomes para a mesma situação. Então, o solo com a textura média, que seria, podemos dizer, o solo ideal. O que é mais fácil de manejar, tem digamos, um certo equilíbrio entre macroporos e microporos, tem uma porcentagem de areia, mas também tem uma porcentagem de argila. Então, o solo ideal seria um solo que tenha uma boa fertilidade. Temos que ver também a questão da inclinação, da declividade, né? Não pode, tem que ter, por questões de evitar a erosão, né? Mas ele tem uma constituição mais adequada ao solo com a textura média, né? Então, ele tem um equilíbrio entre macroporos e microporos, né? Lembrando que a infiltração da água é importante. Não há como o solo reter toda a água que chove, a não ser que seja uma situação assim de semiárido, né? Uma situação de pouquíssima chuva, né? Aí você procura reter toda a chuva porque a chuva é escassa, né? Mas na região que nós estamos, aqui no Baixo Sul, você tem abundância de chuvas, né? Então o solo não tem que reter toda a chuva, senão seria inundação, né? Na verdade, tem que permitir que essa água infiltre, a maior parte, porque também essa água que vai infiltrar vai abastecer os mananciais de água doce, né? Que são importantes para a humanidade, né? Então tem que reter uma parte da água, mas tem que permitir que a maior parte infiltre no solo e vá abastecer os mananciais subterrâneos, ou também vai sair nas nascentes, né, para abastecer os rios, né,
enfim, né? Então tem essa dinâmica da água no solo, que é também muito importante, será um estudo que nós vamos ter também mais adiante. Uma outra característica, já, vamos falar sobre a estrutura do solo. Como eu falei, o solo é composto por partículas, né? Areia, silt e argila. E ele tem que ter macroporos e microporos, né? De uma forma equilibrada. Só que isso pode estar de uma forma organizada ou pode estar desorganizado. Então, quando o homem mexe com o solo, ele derruba a cobertura do solo, derruba a floresta, ou a mata, já começa a interferir fortemente no solo, né? O solo antes estava protegido do sol, quando você derruba, ele fica exposto ao sol, isso aquece muito o solo, isso mata muito da vida de micro-organismos no solo, afugenta muitas espécies daquela área. Por exemplo, aumenta umas e afugenta outras. Né? Em geral, áreas cultivadas, você tem em vários locais um grande número de formigas saúva, porque as formigas saúvas elas resistem bem a viver em um ambiente exposto ao sol. Ainda mais porque afugentou os predadores, os animais que comem as saúvas. Então elas ficam livres para se reproduzir, aumentar seus formigueiros e comer aquela vegetação rasteira. Já no ambiente de mata você tem um equilíbrio, porque você tem os predadores ali, outros aracnídeos, até cobras, répteis pequenos, comem as formigas, então, tem sapos, tem rãs, tem aves, tem tatus, tem tamanduás, tem uma série de predadores, né? Mas voltando à questão da estrutura do solo, né? Então, quando o solo fica exposto às intempéries, ele começa a sofrer alterações. Chuva começa a atingir o solo diretamente. O sol, então ele seca muito, endurece quando é atingido pelo sol. Ele recebe o impacto da chuva e começa um processo de erosão, uma erosão acelerada, não a erosão natural, que é da própria geologia, né, do solo, da própria formação do solo, mas a erosão acelerada provocada pelo homem, porque expõe o solo à chuva. Então, tudo isso vai afetar o solo. E quando o homem começa também a manejar o solo, principalmente com máquinas, com arado e grades, né, que são máquinas para o preparo do solo para o plantio. Então, isso desarranja o solo. Né? Desarranja o solo. Se o manejo do solo for mal feito, que é muito importante nós conhecermos as técnicas de manejo do solo, se esse manejo do solo for mal feito, nós podemos desestruturar o solo, prejudicá-lo bastante e causar erosões gravíssimas. Então, tem vários casos aí pelo mundo afora, no Brasil tem vários casos de verdadeiros crimes ambientais causados no solo. Né? Eu, particularmente, acho que o homem ele precisa desenvolver-se cientificamente. Né? Todo agricultor precisa desenvolver-se cientificamente e saber e aprendermos juntos, né? A ciência ela existe para isso, né? Para servir ao homem. Aprendermos a manejar o solo para não desestruturar aquele solo e não causar prejuízos ao solo, porque a manutenção da humanidade depende do solo, como também depende da água. Né? Então, quando você afeta o solo, você também prejudica a água. Prejudica os rios, prejudica a água subterrânea, né? Então, voltando aqui, um solo bem estruturado é um solo com muitos agregados, que são os torrões. Então, quando você cava o solo, você pegar uma ferramenta e você cavar o solo, você retirar uma porção de solo. Se ele se mantiver em torrões, né, presos pelas raízes, esses torrões são presos pela matéria orgânica, pela argila,
podemos dizer que esse solo está bem estruturado. Você pode quebrar esses torrões com as mãos, se o solo estiver úmido, né? Sem muita dificuldade. Não confundir com o solo endurecido, né? Porque aí é outra situação. Mas o solo tem que estar, você pode observar que ele tem que ter insetos, ele tem que ter raízes, ele tem que ter os poros, né? As passagens de água. Por outro lado, se aquele solo ele se desmancha com facilidade, ele não está bem, ele não tem agregados muito firmes, né? Então ele é um solo solto. Isso não é bom, um solo que se desagregue facilmente, né? No Brasil nós estudamos isso em geografia, né? Dois exemplos de solos argilosos, por exemplo, né? Tem a terra roxa, nós estudamos isso em geografia, né? Que é encontrada na região sudeste e sul do país. E essa terra roxa é um solo argiloso, né? E o solo argiloso, eles são naturalmente mais férteis, né? Então, o homem, durante a colonização do país, a ocupação, né, do território, encontrou essa área com esse tipo de terra. Então, a terra é naturalmente fértil. E aí instalou-se uma agricultura, principalmente destinada à produção de café. Então, foi uma região de terra roxa utilizada para a produção de café. E o café, nós sabemos que foi um dos produtos econômicos mais importantes na história do país, né? Tivemos fases econômicas e o café ele foi uma importante fase econômica para o nosso país. Já no Nordeste, principalmente aqui no Recôncavo Baiano, na região de Santo Amaro e adjacências, e em outros locais também existem manchas de massapê, que já é outro tipo de solo argiloso, que também fértil, muito fértil, e que foi utilizado em boa parte para a produção de cana-de-açúcar. Então se instalou-se a indústria, a agricultura e a indústria da cana-de-açúcar, que foi a primeira, depois do pau-brasil, teve também o ouro, né? Mas foi um dos principais produtos, ou talvez tenha sido o primeiro produto econômico que alavancou a ocupação territorial do país, né? Foi a cana-de-açúcar que, por sua vez, foi possível devido à existência desse solo de massapê, né? Depois, com o desenvolvimento da tecnologia, da agricultura, a cana-de-açúcar se espalhou pelo Brasil, em várias regiões, independente do solo ser de massapê, né? Mas porque a ciência, né? A ciência do solo, a agricultura, permitiu o cultivo em outros tipos de solos, né? Bem, aqui tem uma curiosidade sobre a terra roxa, né? Mas eu vou passar esse slide aqui. Então, existem diversos tipos de estrutura dos solos. Essas estruturas dependem da constituição do solo, da constituição mineral, né? E depende da presença de matéria orgânica, depende de como o homem maneja esse solo, né? Então, tem solos que tem estrutura formada em grãos, né? Por isso o nome é granular. Tem outro que é formado em blocos verticais, né? Aí chamado de estrutura prismática. Tem outros que são formados como uma massa de modelar, né? Por isso se chama massivo, né? E lembrando, retornando aqui ao granular, para ele ser formado em grãos, ele tem que ser um solo mais solto. Então, para ser um solo mais solto, ele tem que ter presença maior de areia. E quando ele tem ele está mais em blocos, né? Mais grudados, é a presença maior de argila, né? Então, digamos, a dinâmica, a composição mineral e de matéria orgânica que são dos aspectos
que definem essa estrutura dos solos. Aqui tem formada por grãos maiores, grãos menores, né? Blocos maiores, blocos menores, e tem aqui formada por lâminas. O solo pode ser formado por lâminas. Então, outro tipo de estrutura. Mas nós não vamos nos aprofundar nessa questão, não. Aqui, uma explicação um pouco maior, estendendo um pouco no assunto, mas os torrões são formados pela areia, silt, argila e matéria orgânica. Nós já falamos isso, né? E que a argila e a matéria orgânica servem para grudar as partículas e mantê-las coesas, né? Então, isso aí nós falamos, mas é bom salientar a importância da argila e da matéria orgânica. Elas são liguentas, formam uma liga e grudam em torno delas as outras partículas, a areia e o silt, né? Então, elas são muito importantes na formação dos torrões do solo. Se tiver muita argila, o solo vai ser mais duro, vai formar torrões mais duros, mais grudados. Se tiver menos argila, esses torrões vão se formar, mas eles se soltarão com maior facilidade, né? Então, a argila é importante para a fertilidade do solo, mas importante também para manter essas partículas coesas, para que quando ocorra uma chuva, as partículas não sejam arrastadas tão facilmente pela enxurrada, né? O ideal é que não ocorra enxurrada, nós temos que evitar a enxurrada no solo, né? Porque elas são muito prejudiciais. Mas vamos ver isso mais adiante. Então, o que seria um solo bem estruturado? Então, um solo bem estruturado é aquele que tem uma quantidade de poros que permita a circulação de água e de ar. Esses poros são os macroporos, né? Então, como eu falei, tem que haver um equilíbrio entre macroporos e microporos, né? Então, se o solo tiver esse equilíbrio, ele tanto vai reter uma parte da água para que as plantas utilizem, como vai permitir que outra parte da água infiltre e vá abastecer os mananciais. Depois que essa água infiltrar, o solo esses poros vão ser ocupados por ar, né? Porque também é importante observar isso. Quando chove muito forte, quando ocorre uma chuva muito forte, os poros são preenchidos com água. Ele fica encharcado, né? E o ar, e retira o ar. Então ele perde o ar. O ar vai para a atmosfera, retorna para a atmosfera, e ele fica, a maior parte dele, preenchido por água. Não todo o ar, ainda permanece uma certa quantidade de ar no solo, mas a maior parte dos poros são ocupados por água. Mas só que essa água ela vai infiltrando. Então, quando a chuva interrompe, essa água continua infiltrando e o ar vai retornando para o solo, né? Então, até ele alcançar um equilíbrio de ar e água. Pode ocorrer de matar as plantas, né? Então, acontece muito isso, plantas muito delicadas, como hortaliças, né, que nós vamos falar agora, mais adiante na disciplina, as olerícolas, elas são muito sensíveis ao encharcamento. Então, se você estiver cultivando num local que não tem uma drenagem adequada e ocorreu uma chuva muito forte e muito prolongada, isso é muito comum acontecer aqui no Baixo Sul, vários dias de chuva, aquelas plantas vão ficar com as raízes encharcadas, vão ficar sem ar e pode acabar morrendo, né? Pode acabar morrendo devido àquele encharcamento, né? Além do que, um ambiente muito úmido prolongado favorece a proliferação de doenças que atacam as plantas, né? Então, por isso que é importante o equilíbrio da porosidade do solo, né? Que permita a infiltração da água, mas permita também a permanência de um pouco de água para as plantas, né? E também um solo bem estruturado facilita a germinação das sementes, facilita o crescimento das raízes, né? E isso é muito importante, porque plantas com raízes mais extensas e mais profundas conseguem explorar um volume maior de solo
consequentemente consegue se alimentar mais e você vai ter colheitas mais abundantes, né? Consistência do solo, né? Esse é um aspecto que nós vamos observar. Os solos argilosos são mais duros e mais pegajosos, né? Porque a argila ela é mais liguenta, né? E os solos arenosos são mais soltos e mais leves, né? Então, a areia não tem essa capacidade de liga, de ligação, a areia não é grudenta, então o solo arenoso ele é mais solto. Como eu falei, o ideal é o solo intermediário, com a textura média, né? Com um tanto de argila, um tanto de areia, então formando uma textura média. Então, o ideal é que o solo seja preparado quando está friável. Esse termo friável eu coloquei aqui porque esse termo está na literatura. Não é muito comum se falar isso na linguagem popular, né? Mas vocês vão estudar a literatura, os livros, e vão encontrar esse termo, solo friável. Ou seja, o solo está úmido. Ele não está nem encharcado e nem seco, né? Então, quando for fazer o preparo do solo, com arado e grade, o revolvimento do solo, eu não posso fazer isso com o solo encharcado, né? Com muita água. Isso vai formar lama, vai prejudicar o solo, né? Vai quebrar muito os torrões do solo. O trator vai patinar, a máquina que estiver fazendo isso, e você vai, quando aquele solo secar, você vai ter feito um preparo do solo muito ruim. Não vai atingir o seu objetivo de um leito para a colocação das sementes, né? Da mesma forma, o solo estiver muito seco, ele pode estar muito duro, pode estar muito poeirento. Então, o ideal é você fazer quando o solo está úmido, né? Então, se chover, você aguarda alguns dias após aquela chuva para poder entrar com alguma máquina para fazer o preparo do solo, porque senão você vai prejudicar o solo, né? É o que está escrito no texto aqui adiante, né? Densidade do solo. A densidade não é algo que nós possamos observar isso em campo, né? Aí é uma característica, uma propriedade que nós temos que ver isso em laboratório, né? Que é o peso do solo, né? Então o solo ele é mais denso, ele é mais duro e o solo solto, o solo menos denso, com a densidade baixa, ele é mais solto, né? Isso é só para a gente uma observação, mas eu vou adiantar essa parte aqui. Bem, essa figura aqui ela é muito interessante. Ela mostra o solo, digamos, procura ilustrar o solo em duas situações. Nós temos aqui na figura da esquerda o solo, o que acontece com o solo quando ele é mal trabalhado, quando é trabalhado de uma forma incorreta. Você tem aqui as plantas, a cultura, né? Aqui a chuva cai no solo e atinge o solo desprotegido, porque isso é uma característica que nós vemos muito, chamado cultivo no limpo. As pessoas pensam, os agricultores pensam que o solo, quanto mais limpo, melhor. Isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Isso, os estudos já comprovam que o solo muito limpo, ele fica exposto à chuva e ao sol e fica exposto à erosão. E o impacto da chuva sobre o solo, ele destrói as partículas do solo, né? Ou melhor, destrói os torrões, espalha as partículas do solo, cria uma camada densa na superfície, e essa camada densa, ela dificulta a infiltração, então favorece as enxurradas. Então é o início de tudo, o início da erosão é por aí, é limpar muito o solo, preparar muito o solo, revolver muito o solo e limpar muito o solo. Isso não é bom. Isso não é bom para o solo. Isso não é bom. E se não é bom para o solo,
também não é bom para a agricultura. É por isso que muitos agricultores, eles permanecem na agricultura de forma sempre empobrecida, né? Porque eles limpam muito o solo, retirando as plantas que eles indesejáveis. Como não sabem fazer o manejo voltado à melhoria da fertilidade do solo, o que acontece? Eles estão sempre empobrecendo o solo com isso, né? E o solo acaba ficando assim, exposto ao sol e à chuva, e sem vida. O solo perde a cor, fica uma cor mais clara, mais amarelada, ou mais avermelhada, se for o caso da presença de ferro no solo, né? E muito ferro no solo. Então, nós chamamos isso de um solo convencional ou uma agricultura convencional. É um solo com pouca vida. As raízes das plantas não conseguem crescer muito, se aprofundar muito. E com isso você tem plantas mirradas, plantas doentes, plantas desnutridas. E isso é um prato cheio para as pragas e as doenças, né? Então você tem uma agricultura de baixa produção, né? De baixa produtividade, baixa rentabilidade. À direita, nós vamos num solo com um aspecto completamente diferente, um solo com a coloração mais escura. Essa coloração mais escura representa uma maior quantidade de matéria orgânica. E essa matéria orgânica é produzida pelas plantas. Então, o produtor de matéria orgânica são as plantas. E como é que ela produz a matéria orgânica? Usando a energia do sol, a luz do sol, o ar, que a planta precisa do ar da atmosfera para fazer suas trocas gasosas, e utilizando os nutrientes do solo, a água do solo e os nutrientes do solo. Então, plantas viçosas, né, mais saudáveis. As raízes, você percebe aqui na figura que elas estão bem mais profundas e se espalham, explorando um volume maior de solo. Então, essa planta, ela tem condições, por exemplo, de atravessar um verão mais intenso, alguns dias sem chuva, porque ela consegue buscar água em uma maior parte do solo, consegue buscar água mais profundamente. O próprio solo, ele se mantém úmido por mais tempo, porque a matéria orgânica ajuda, ela também retém a água. Você tem muita vida, muitos micro-organismos, muitos fungos, muitos insetos, minhocas, vermes, né? Você tem o solo aqui na superfície coberto, protegido. Então a chuva não atinge o solo diretamente, porque ele tem uma camada vegetal protegendo o solo. Então, os torrões, quando você retira um torrão de um solo desse, você percebe que ele tem raízes ligando aquele torrão, tem matéria orgânica, tem vida, tem insetos, mas ele também tem passagens aqui dentro, galerias, e essas galerias permitem a circulação do ar e da água. Ao contrário do solo convencional, quando você retira um torrão, você não percebe essas raízes em abundância, você não percebe vida, a coloração dele é mais clara, porque tem pouca matéria orgânica, né? Então nós temos que praticar a agricultura visando a situação da direita, que a figura da direita representa, né? Um solo vivo e um solo produtivo que busca o equilíbrio com o ambiente, né? E aí o agricultor ele vai ter colheitas mais abundantes e vai conseguir se manter de uma forma mais digna na agricultura, né? Bem, essa figura também tenta mostrar esse complexo que é a vida no solo, né? Entre animais, entre vermes, minhocas, né? Micro-organismos, né? Mas buscando sempre o equilíbrio, né? Então se busca o solo de forma comunidade, né? Uma comunidade de seres vivos, animais, vegetais, fungos, bactérias, né? Enfim, toda uma complexidade de vida que nós temos que entender como se dá essa relação entre esses seres e buscar manter esse equilíbrio
utilizar o solo para a produção de alimentos e outras riquezas, mas buscando o equilíbrio entre esses seres e esses componentes do solo. Bem, essa figura aqui já se refere à erosão, vai ser um capítulo que nós vamos abordar na aula mais à frente, mas mostra, assim, vou adiantar essa parte, né? O efeito que uma gota de chuva causa no solo. Então, aqui nós temos uma sequência de imagens, né? Na primeira imagem, nós temos o solo aqui, ele desprotegido, né? Ele não tem nada protegendo, ele está exposto, o solo limpo, né? Contorno limpo, né? E cai uma gota de chuva. Claro que uma chuva tem milhões de gotas de chuva, né? Então, mas cada gota provoca um impacto. E esse impacto, e nesse impacto, ela é como se fosse um bombardeio, né? Milhões de gotas de chuva caindo ali. E essas gotas vão desestruturando o solo, quebrando os torrões do solo, né? Aos poucos, quebrando os torrões do solo. Tem uma frase, né, que todo mundo conhece, né? Que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é conhecido por todos. Se a água consegue quebrar a pedra, imagine o que ela não faz no solo. Imagine a destruição que a água na forma de chuva, ou também na forma de enxurrada, né, não consegue fazer, a destruição que ela consegue fazer no solo, né, é muito maior. Né? Se ela quebra a pedra, o solo, né, que é bem mais frágil, vai ser muito mais prejudicado. Então, o impacto da gota de chuva causa a desestruturação do solo. E o solo fica com a superfície assim, pulverizada. Quando vem enxurrada, carrega essas partículas, erodindo o solo, retirando a parte mais rica do solo. Nós vimos os horizontes do solo, sabemos que a parte mais rica está na superfície, né? Bem, então por hoje é só que nós teríamos a falar. Nas aulas seguintes nós vamos complementar esse conteúdo, né? E vocês podem estar assistindo essa aula que ficará gravada, né? Para aqui a gravação.